Eita, pensa no presentão que o professor Tatarim trouxe para você. Não acredito, Tatarim, você vai resolver toda essa prova para mim? Vou sim. Vou resolver todas as questões desse vestibular de verão da UTFPR, esse vestibular que deu acesso a, a estudar na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2024. Olha só, para você ter uma ideia, nós vamos passear pelas questões e deixa eu dar um geral para vocês, porque essa provinha da UTFPR, a segunda prova que foi feita, né, depois da volta da UTFPR, né, deixando o modelo, deixando o acesso exclusivamente pelo Enem, o vestibular tradicional, e ela teve um nível de cobrança que eu considerei um pouquinho superior ao processo anterior, que foi o vestibular de inverno. Tá? O que é bom, né? O que é bom para você que estuda bastante, você que está bem preparado. Então, por exemplo, essa primeira questão aqui você tem que conhecer sobre matrizes. A gente vai fazer um produto aí entre matrizes, uma multiplicação entre matrizes. A questão de número 46, ela é bem trabalhosa porque você tem que calcular a área desse triângulo escaleno, ou seja, tem três lados com medidas diferentes. A gente vai ter que descobrir a medida desses lados por meio daquelas expressões que foram fornecidas que seguem uma regra chamada progressão aritmética. Essa questão 47 é uma questão de análise combinatória, né, um problema de contagem, dá para trabalhar com permutação, dá para trabalhar com a técnica dos risquinhos, que eu chamo, duas maneiras diferentes que eu trouxe de resolução aí para você. A da PA também trouxe duas maneiras diferentes de fazer também. Essa questão 48 aqui, que ela é trabalhosa, porque trabalha com posições relativas entre duas circunferências, mas eu trouxe uma dica importante aqui para você, que só de você observar um detalhe, você já conseguia ficar dúvida. A questão 49, que fala de um foguete, na verdade, você tem que calcular o volume de um cilindro, considerar uns dados ali também, né, com um detalhezinho importante. A questão 50, a princípio parece que é uma questão de geometria plana, mas a gente vai ter que trabalhar com função quadrática. A questão 51, uma questão clássica aí de trigonometria no triângulo retângulo, vamos brincar com seno, cosseno, tangente, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E por fim, essa questão 52, que é uma questão bacana de polinômios, porém, com muita tristeza no coração, eu digo para você que ela foi anulada e a gente vai ver juntos por que essa questão então, nós vamos foi passear anulada. Aí por todas essas questões, resolver bem passo a passo, com calma, e espero que te ajude aí de alguma forma. Valeu? Uma fábrica de camisetas costura 3 modelos diferentes, modelo A, modelo B e modelo C. A matriz 1 representa a quantidade de camisetas produzidas nos 2 primeiros meses de um determinado ano para cada tipo de modelo. A matriz 2 representa o valor em reais do custo de cada camiseta e do lucro de cada camiseta nos meses citados no texto, respectivamente. Pergunta: o valor do custo para fabricar os 3 modelos A, B e C no mês de janeiro será... Tchum, 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 tchum. Então, o que eu preciso que você me ajude aqui para nós relembrarmos algumas coisas? Sempre que nós temos uma organização de dados por meio de tabelas, isso é uma organização matricial. Então, veja aqui na matriz 1, por exemplo, nós temos os dados distribuídos em 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo da ordem 2 por 3. Enquanto a matriz 2, nós temos 3 linhas e 2 colunas. Sempre que nós tivermos o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz, eu consigo fazer um produto entre as matrizes. Então, como esses valores mais próximos aí são iguais, é possível sim fazer o produto. De que forma a gente faz o produto? Nós pegamos os elementos de uma linha da primeira matriz e multiplicamos pelos elementos, pelos dados da coluna da segunda matriz, respectivamente do jeito que eu quero calcular. O que nós temos que ficar atentos aqui nessa questão? Nesta questão aqui, ele fala somente sobre o valor do custo. E quando ele fala do valor do custo, então eu vou observar somente a primeira coluna aqui, ó, desta segunda matriz. Como eu quero no mês de janeiro, eu tenho que olhar para a primeira linha aqui dessa matriz 1. Então eu vou multiplicar os valores que aparecem na primeira linha da matriz 1 com os valores que aparecem na primeira coluna da matriz 2. Então é sempre linha com coluna. Deixa eu mostrar aqui para você então, ó, para descobrirmos o custo do modelo A, então eu vou pegar aqui, ó,
o custo de janeiro, ou custo de janeiro, né? Quantidade de camisetas no mês de janeiro, né? Pelo seu custo também no mês de janeiro, que é de R$12. A gente faz esse produto aí, ó. 900 vezes R$12, ou seja, R$10.800. E aí a gente segue nesse padrãozinho. Eu olho para o modelo B, vejo que nós temos 1.200 camisetas, e o custo do modelo B é de R$10 por camiseta. Então a gente consegue descobrir qual é o custo do total fazendo o produto de 1.200 por 10. Isso aqui vai dar 12.000. Maravilha. E por fim, nós temos... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. 1.000 camisetas do modelo C, também de janeiro, e o custo de cada uma delas de R$16. Então, por aqui, ó, 1.000 camisetas, custo de cada uma R$16. Então, isso aqui vai dar R$16.000. Maravilha? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Somar esses valores. E na hora que a gente somar esses valores, vai dar exatamente o que nós temos na alternativa letra C, R$38.800, que seria o custo para fabricar os 3 modelos A, B e C no mês de janeiro. Qual é a área de um triângulo escaleno cujas dimensões em centímetros estão relacionadas por uma progressão aritmética, sendo os lados representados por 3x, 4x mais 1 e x mais 6? Primeiro detalhe importante, quando a gente fala de uma progressão aritmética, lembra que uma progressão aritmética é uma sequência especial em que a diferença de um termo em relação ao seu anterior é sempre a mesma, é constante. Então aqui, para a gente descobrir o valor de x, nós poderíamos pensar de 2 maneiras diferentes. E eu quero aproveitar, né, já que a gente está resolvendo essa questão para melhorar os nossos conhecimentos matemáticos, eu vou relembrar fazendo justamente usando essas 2 maneiras diferentes de descobrir o valor de x. Tá? Então, a primeira forma aí, vamos pensar assim, ó, quando a gente fala de definição ou condição de existência de uma PA, vamos pensar que nós temos lá os termos de uma PA, A1, A2 e A3, no caso aqui só tem 3 termos, e aí eu poderia pensar na razão dessa PA, então, fazendo A2 menos A1, que vai dar o mesmo resultado que se eu fizer A3 menos A2. E é justamente isso que nós vamos utilizar. O primeiro termo ali, só para você associar, é o 3x, representado por 3x, aqui ó, primeiro termo. O segundo termo, o 4x mais 1, e o terceiro termo, x mais 6. A gente consegue fazer dessa forma aí. Vamos atacar assim primeiro? Então vamos lá. Aqui é fazendo a substituição. A2. Cuidado, né, com o sinalzinho de menos do mal aí. Menos o A1 tem que ser igual o A3 menos o A2. Brinca com sinais aí, não esquece, né, para não dar bobeirinha. Então ali eu vou ficar eliminando parênteses, menos 3x. O segundo membro da igualdade, cuidado que esse menos troca o sinal de tudo que vem depois, né? Então vai ficar menos 4x, mais com menos, menos 1. Vamos fazer alguns ajustes. No lado esquerdo eu tenho 4x menos 3x, que vai dar x, então ficou x mais 1. E aqui no lado direito eu tenho x menos 4x, que vai dar menos 3x, 6 menos 1, que vai dar 5. Isolamos o tal do x, então traz o 3x para cá, troca o sinal. Joga o 1 para lá também, troca o sinal. Logo, 3x mais x, 4x, igual a 4. Consequentemente, x igual a 1. Maravilha. Se x é igual a 1, nós voltamos aqui ó, nos seus termos, nas suas respectivas expressões, colocamos x igual a 1 e nós temos a medida dos 3 lados. Então, no primeiro ali, ó, nós temos 3x, então vai ser uma PA 3 vezes 1, 3. No segundo, nós temos 4x mais 1, 4 vezes 1 é 4 mais 1, 5. E no terceiro, 1 mais 6, 7. Então, é um triângulo em que as medidas dos lados equivalem a 3, 5 e 7. Tá? Só lembrando que eu coloquei 1 no lugar do x aqui, né? Em todas as expressões. Fechou? Esta era uma maneira de nós encontrarmos o valor de x. E aí eu vou aproveitar, antes de atacar a resolução, aí, calculando a área, quero mostrar para você também outra maneira que nós temos. Quando nós temos uma PA, em qualquer PA, nós temos que
um termo qualquer de uma PA equivale à média aritmética entre os seus equidistantes. Então, por exemplo, ó, generalizando como a gente fez anteriormente, uma PA A1, A2, A3, eu posso pensar então ali ó, que o A2 equivale à média aritmética entre A1 e A3. Então, pegar A1 mais A3 divide 2. Então, como a gente já sabe que o A2 é 4x mais 1, ó, e esse 4x mais 1, que é o segundo termo, eu posso igualar a média aritmética entre o primeiro termo, 3x, e o terceiro termo, x mais 6. Não esquece que se divide 2. E a partir daqui, nós temos algumas maneiras de fazer também. Vou optar por esse 2 que está dividindo aqui, ó, passar multiplicando. Dá para simplificar também, né, gente? Mas tudo bem. Se o 2 vai passar multiplicando ali, ele vai dobrar tudo. 2 dobra, né? Então vai ficar um dobro do 4x, 8x, o dobro do 1, que é 2. E aqui no outro lado da igualdade, já vou juntar ali ó, 3x com x, 4x, mais 6. Isola o x, né? Então 4x se aproxima do 8x trocando o sinal. O 2 vem para se aproximar do 6 também trocando o sinal. Logo, 8x menos 4x é igual a 4x. 6 menos 2 é 4x igual a 1. Nossa, Tatarim, deu mesmo x igual a 1. É claro que ia dar. Né? Se a gente não chegasse no x igual a 1, nós tínhamos errado alguma coisa aqui na hora do cálculo, né? Porque o resultado tem que ser o mesmo. E lembrando que no lugar do x aqui, ó, eu coloquei 1. Então, da mesma forma, eu encontro uma PA 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5, e 1 mais 6, 7. Então, a medida dos lados desse triângulo escaleno, né? Escaleno quer dizer que as três dimensões ali são entre os três lados têm medidas diferentes. Deu boa por enquanto. E agora a gente vai calcular a área usando a famosa fórmula de Heron, ou de Heron, como você preferir. Fechou? Maravilha? 3, 5 e 7. Deixa eu deixar registrado aqui para a gente não esquecer. 3, 5 e 7. O que diz a famosa formulazinha? Ele deixou nas alternativas A em função de x, tudo bem? Vamos fazer como está nas alternativas. Então, nós fazemos isso aqui, ó. P vezes P menos A vezes P menos B vezes. Ai, Tatarim, que trabalhoso! E quando você achar que já está trabalhoso, isso aqui ainda é dentro de uma raiz quadrada. Quem que é A, quem que é B, quem que é C? A, B e C são as medidas dos lados do triângulo. Então, vamos chamar o A, por exemplo, de 3, o B de 5, o C de 7. Quem que é esse P, Tatarim? O P é o semiperímetro. Como é que a gente calcula o perímetro mesmo? O perímetro a gente calcula fazendo a soma da medida dos três lados. O semiperímetro é fazendo isso dividido por 2. Então, eu vou somar a medida dos três lados e dividir por 2. Por consequência, 3 mais 5, 8 mais 7, 15. Olha só o que os caras fizeram com a gente. Colocaram frações ainda ali para a gente brincar, tá? Colocaram frações. E aí a escolha, né, de acordo com o que você achar mais conveniente aí. Acho que vou deixar na forma de fração mesmo e vamos fazer as substituições aqui de uma maneira que seja mais adequada. Vamos lá. Então, no lugar do P, ali eu coloco 15 sobre 2. Aí no parênteses eu tenho 15 sobre 2 menos A, que é igual a 3. Eu vou fazer uma alteraçãozinha nessas representações, você já vai entender o porquê. Como a gente vai ter que trabalhar aí com a subtração envolvendo frações, nós temos que lembrar que as frações, para a gente fazer adição e subtração, tem que ter os mesmos denominadores. Então, em vez de colocar 3, 5 e 7, já que eu tenho que colocar tudo com o denominador 2, ó, 7zinho ficou sozinho ali. Vamos dobrar tudo, ó. 6, 10 e 14. Veja, 6 sobre 2 é 3, 10 sobre 2 é 5 e 14 sobre 2 é 7. Então, vamos fazer isso. Então, no lugar do A aqui, eu vou colocar o 6 sobre 2, que é 3, né? No lugar do B, eu vou colocar 10 sobre 2, que é 5. E no lugar do C, eu vou colocar 14 sobre 2, que é 7. Não esqueça que isso tudo, ó, dentro de uma raiz quadrada ainda. Fechou? Então, esta área aí vai ser obtida fazendo o que exatamente? Vou pegar esse 15 sobre 2 aí, inicial,
Vou multiplicar. No primeiro parênteses eu tenho aqui, ó, 15 menos 6, 9 sobre 2. Vou tirar esse parênteses aqui, não vai precisar mais não. Vai ficar 15 sobre 2. No primeiro parênteses tem 15 menos 6, 9 sobre 2. No segundo parênteses, 15 menos 10, 5 sobre 2. E no terceiro parênteses, 15 menos 14, 1 sobre 2. Maravilha. Então, nosso objetivo aí é tentar simplificar isso aí, ou deixar da maneira mais adequada possível. Nós já estamos percebendo aí que nesta situação nós vamos ter ali no denominador ali, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Isso é importante enxergar, porque como está em uma raiz quadrada, nós precisamos eliminar essa raiz quadrada. E nós temos que pensar em quadrados perfeitos, né? No caso 16, a gente vai conseguir extrair. Uma sugestão para você, uma sugestão. Só para escrever de uma maneira diferente, quem sabe a gente enxerga um pouquinho mais rápido para não sofrer com a simplificação. O 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Concorda comigo? É o mesmo 16. Você já vai entender por que eu estou falando isso. E se você perceber no numerador, eu tenho 9, que equivale a 3 ao quadrado, e eu tenho 15, que eu vou escrever da seguinte forma. O 15 aqui eu quero que você enxergue que eu posso escrevê-lo como 3 vezes 5. Por que eu estou fazendo isso? Eu já estou forçando a aparecer valores com expoente igual a 2. Porque aqui, como o 9 é 3 ao quadrado, quando eu escrevi o 15 como 3 vezes 5, vai ficar 3 vezes 5 vezes 9 vezes 5 vezes 1. Eu vou fazer esse passo a passo para você, senão, em vez de te ajudar, acho que eu te confundo mais. 3 vezes 5. O 9, ó, já vou deixar como 3 ao quadrado, vezes 5. E esse vezes 1 já não vou nem escrever mais. Não vou juntar o 3 com 3 ao quadrado, mas eu vou juntar o 5 vezes 5 ali. Ó. O 5 vezes 5 vai ficar 5 ao quadrado. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, quando discuto com meus aluninhos queridos do coração, é não precisa multiplicar para depois simplificar. Já enxergue o que você tem que fazer. Você tem que extrair da raiz quadrada, porque aqui é uma raiz quadrada. Então, todos esses caras que têm expoente 2, eu consigo jogar lá para fora. Então, o 5 ao quadrado sai só 5, o 3 ao quadrado sai só 3. E este 4 ao quadrado do denominador só sai como 4. Quem que ficou? Somente aquele 3 ali, quer ver? Deixa eu indicar para você. O único cara que ficou aqui dentro foi esse 3 aqui, ó. Porque todos os outros ali fatores tinham expoente 2 e a gente conseguiu extrair. Então perceba que aí ficou para a gente, ó, 5 vezes 3, que é 15. E eu voltei a dizer porque 5 vezes 3 é 15 sobre 4. Tudo isso vezes a raiz quadrada de 3. Então dava trabalho mesmo, né? Porque além de ser uma fórmula que não é tão usual, tínhamos fraçãozinha ali para a gente sofrer um pouquinho, né? Claro que o objetivo é sempre acertarmos a questão, tá? Então pega essas sugestões aí, em vez de ficar multiplicando 15 vezes 9 vezes 5 vezes 1, eu já achei melhor, né, escrever na forma fatorada para poder extrair de uma maneira um pouco mais rápida. Marcos deseja criar uma senha de 6 caracteres para seu e-mail, utilizando exclusivamente as letras do seu nome. Quantas diferentes combinações de senha ele pode criar, assegurando que não repetirá nenhuma letra ao longo dos 6 caracteres? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Vou fazer assim para você, ó. Uma primeira forma de pensar. Vamos pôr assim, ó. Um primeiro pensar. Olha que chique. Um primeiro pensar. Quando ele fala ali que nós temos que usar as letras do nome de Marcos, perceba que nós temos aí 4 letras distintas, ou seja, vamos usar esses 6 caracteres aí. E nós, quando ele fala assim, quantas combinações de senha ele pode criar, você tem que pensar em trocar as posições dessas letras. Trocar, permutar. Sim, ele está falando de uma permutação simples. Nós temos uma formulazinha de permutação que é a seguinte, ó. Permutação de n elementos, nós fazemos n fatorial. No caso aqui, nós temos nosso n igual a 6, então permutação de 6 elementos, que equivale a 6 fatorial. Como é que a gente calcula esse 6 fatorial mesmo?
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 720, que é exatamente o que está na alternativa letra A. Essa é uma maneira de pensar, né? Bem simplesinha mesmo, permutação simples. A segunda maneira de pensar, um segundo pensar, como a gente está falando de contagem, eu sempre falo assim, a gente pode usar o que eu chamo de técnica dos risquinhos. O que seria a técnica dos risquinhos? Eu tenho 6 possibilidades de caracteres utilizando essas 6 letras. Então eu faço a análise das possibilidades que eu teria para cada caractere. Quantas letras eu posso colocar aqui no primeiro caractere? No segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto. Não vai repetir nenhuma letra, está escrito. Não vai repetirá repetir nenhuma letra. Não repetirá letra. Então pensa assim, ó. Para o primeiro caractere, eu posso colocar qualquer uma das 6 letras, ou M, ou A, ou R, ou C, ou O, ou S. Uma das letras vai ser usada. Então, para o segundo caractere, restam 5 letras. Você já entendeu a ideia? Para o terceiro caractere, restam 4, depois 3, depois 2, depois 1. Quando nós temos problemas de contagem, nós temos que pensar nos conectivos lógicos aí. Então, como eu tenho que usar o primeiro caractere e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e multiplique. E veja que é exatamente o que nós vimos ali como 6 fatorial anteriormente. Só uma dica para você, se por acaso fosse ou, somou, e multiplique. Okay? Duas circunferências têm equações dadas por x² mais y² menos 2x menos 4y menos 20 igual a 0. E x² mais y² mais 2x menos 4y menos 31 igual a 0. A respeito da posição delas no plano cartesiano, é correto afirmar que... Eu quero que você dê uma olhada nas alternativas e faça algumas comparações, porque com algum início aí de ataque à questão, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, na letra A, elas não se interceptam e os centros da circunferência estão localizados no primeiro quadrante. Na letra B, elas se interceptam em 2 pontos distintos e os centros da circunferência estão localizados no primeiro e segundo quadrantes. Letra C, elas não se interceptam e os centros da circunferência estão localizados no segundo quadrante. Letra D, elas se interceptam em um único ponto e os centros da circunferência estão localizados no primeiro quadrante. E por último, elas se interceptam em um único ponto e os centros da circunferência estão localizados no primeiro e no segundo quadrantes. Veja, nós precisamos de qualquer forma as coordenadas desses centros aí, dessas circunferências, e nós precisamos saber se elas se interceptam. E a parte de obter os centros das circunferências é uma parte relativamente tranquila, se você conhece aí uma dica forte. Se não conhece, eu vou te dar agora. Então, primeiro é o seguinte, ó, eu vou chamar de circunferência 1. Circunferência 1. Esta primeira que apareceu aqui pra gente. Vou colocar aqui para você, ó, circunferência 1. Olha lá. Circunferência 1. Eu estou tentando achar minha caneta, mas não dava, né? Porque eu tinha obstruído aqui minha mesa, mas tudo bem. E a outra ali eu vou chamar de circunferência 2, mas vamos focar aqui na circunferência 1. Como é que eu obtenho as coordenadas do centro dessa circunferência 1? Você sempre vai ter que olhar para quem está multiplicando x e para quem está multiplicando y. Olha quem está multiplicando x e olha quem está multiplicando y. Quem está multiplicando x ali? O menos 2. Quem que está multiplicando o y ali? O menos 4. As coordenadas do centro dessa circunferência 1, vou chamar de centro O1, você sempre vai pegar o valor que está multiplicando x, trocar o sinal e dividir por 2. Então, se é o menos 2 que está multiplicando x, troca o sinal, fica 2, e a metade de 2 é igual a 1. Pronto, x do centro é isso. Faz a mesma coisa com o y. Quem é que está multiplicando o y? O menos 4. Troca o sinal, mais 4, quero metade, 2. Pronto. As coordenadas do centro dessa circunferência que eu chamei de 1, que valem a 1 e 2. Vamos ver a outra? Vamos ver a outra. Vamos fazer do mesmo jeito. Essa aqui eu vou chamar de centro 2. E aí as coordenadas do centro eu vou observar quem é que está multiplicando x e quem é que está multiplicando y na equação. Olha que dica bacana, né? Isso aqui é muito fácil.
Aí, se você lembrar, é claro, de identificar as coordenadas do centro da circunferência. Então, olha quem está multiplicando x agora, o 2. Troca o sinal, menos 2, metade, menos 1. Olha quem está multiplicando isso pelo menos 4. Troca o sinal, 4, metade, 2. Pronto. Lembrando que, quando nós falamos do nosso sistema cartesiano ortogonal, quando ambas as coordenadas são positivas, quer dizer que essas coordenadas representam um ponto que está no primeiro quadrante. Quando nós temos x negativo e y negativo e y positivo, quer dizer que essas coordenadas representam um ponto que está no segundo quadrante. Então a gente sabe que um dos centros está no primeiro quadrante e o outro está no segundo quadrante. Se você observar bem pelas alternativas, ó, na letra A fala que ambas estão no primeiro quadrante. Então a letra A se já tira da tua vida. Não quero isso. Beleza. Letra B, uma no primeiro, outra no segundo. Pode ser. Letra C, elas não se interceptam e os centros estão no segundo. Não, uma está no primeiro, outra no segundo. Letra D, primeiro quadrante. Não, uma no primeiro, uma no segundo. E letra E, uma no primeiro, outra no segundo quadrante. Então veja que, com esta observação aí que é relativamente tranquila, você já saberia que poderia marcar ou a letra B ou a letra E. Qual que é o nosso desafio agora? Na letra B fala que a circunferência intercepta em 2 pontos distintos. E na letra E em apenas um ponto, ou seja, elas estão tangenciando. Aí eu trouxe para você um resumão aí para você observar, tá? Não sei se você já conhece ou não, mas eu trouxe aqui porque eu sou muito querido, sou muito querido. Então olha só, o que eu quero que você enxergue? Posições relativas. Claro que se a gente tem o recurso de usar algum software matemático, a gente enxerga aqui ó, facilmente que elas estão se interceptando em 2 pontos. E veja que eu fiz ali para você, ó, O1, coordenadas 1 e 2, O2, coordenadas menos 1 e 2. Então, com o auxílio desse recurso, eu sei que elas se interceptam em 2 pontos, ou seja, a alternativa correta é a letra B. Mas, vamos relembrar lá, fazer um relembrando de posições relativas entre circunferências. Primeiro, nós temos alguns tipos de posicionamento entre circunferências. Se elas são concêntricas com o mesmo centro, veja que o centro é o mesmo, a distância entre os centros é sempre a mesma. Quando a gente quer trabalhar com posições relativas, eu tenho que comparar a distância entre os centros das circunferências com os seus respectivos raios, que eu não falei ainda, tá? Mas eu vou falar. Então, se a distância entre os centros da circunferência é igual a zero, quer dizer que elas são concêntricas, com o mesmo centro. Se elas são circunferências interiores, que é o caso que nós temos ali, não é o caso porque elas se interceptam, né? Mas elas são interiores, já vou mostrar para você qual é o caso. Se elas são circunferências interiores, quer dizer que elas não se interceptam, ó, a distância entre os centros é menor que a diferença entre os raios. Se elas são circunferências exteriores, a distância entre os centros ó, maior que a soma dos raios. Se elas se interceptam em apenas um ponto, ou seja, se elas estão tangenciando entre si, se é um tangenciamento de uma maneira que uma é interna à outra, ou seja, tangentes interiores, a distância entre os centros vai ser igual à diferença entre os raios. Claro, né? A diferença eu sempre pego ali o raio maior menos raio menor, ou se faz em modo. Agora, se elas são tangentes exteriores, a distância entre os centros das circunferências ó, é igual à soma dos raios. E no nosso caso, elas são secantes, tem 2 pontos de interseções. Aí nós temos secantes interiores, quando uma está dentro da outra na sua maior parte, ou exteriores. Quando elas são interiores, a distância entre os centros é maior que a diferença entre os raios. Já vou mostrar para você que é o nosso caso. E quando elas são circunferências secantes exteriores, a distância entre os centros é menor que a soma dos raios. Então, que algebricamente eu tinha que saber aqui também os seus respectivos raios, tá? E é isso que eu vou conversar com você, tá? Então, lembrando que eu chamei isso aqui de circunferência 1, então, o centro da circunferência 1, coordenadas 1 e 2. Como é que a gente identifica o valor do raio, ou a medida do raio? Eu vou fazer aqui para você uma relaçãozinha, uma formulazinha só para você registrar, mas eu já vou fazer substituições, tá? Eu sempre faço assim, ó, o raio ao quadrado sempre vai ser a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, mais a coordenada y do centro da circunferência ao quadrado, menos o termo independente. As coordenadas do centro da circunferência nós já temos, centro da
x do centro é 1, y do centro é 2. Quem é o termo independente? Este cara aqui, ó, termo independente, é o menos 20. Como eu tenho que trocar o sinal por causa do menos aqui, então vai ficar menos com menos, mais 20. Então perceba que esse raio ao quadrado aí, ó, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, 1 mais 4, 5, mais 20, 25. Logo, o raio equivale a 5. Então eu vou chamar isso de raio 1, raio 1, raio 1. Maravilha? Então isso aqui parece que dá um pouquinho mais de medo, mas é um padrãozinho, sabe? Você pode usar isso muito a seu favor. Deixa eu trazer aqui a informação novamente, ou as informações novamente aqui da circunferência 2. Então, o centro da circunferência 2, já tinha visto ali que as coordenadas são menos 1 e 2, e agora a gente vai encontrar o tal do raio 2. Mesma relaçãozinha, mesma formulazinha. O raio ao quadrado equivale a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, mais y do centro da circunferência ao quadrado, menos o termo independente. Então, as coordenadas do centro nós já temos, x do centro é menos 1 ao quadrado, y do centro 2 ao quadrado, termo independente, menos 31, troca o sinal. Vai ficar mais 31. E aí a gente consegue obter as coordenadas, o valor do raio ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5, mais 1, 36. Quer dizer que esse raio aí mede 6. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Raio mede 6. E aí perceba, por favorzinho, se precisar ali dar uma olhadinha no vídeo novamente anteriormente, que se você pegar, calcular a distância entre esses dois centros aí de circunferência, ó, a distância entre a circunferência 1 e a circunferência 2, vai ser exatamente igual a 2. Por quê? Perceba que o valor da ordenada, o y, é 2 para os dois. Então, eles estão alinhados. Então, na verdade, é só fazer a diferença entre as coordenadas de x. Como a coordenada x da primeira circunferência é igual a 1 e da segunda circunferência é igual a menos 1, a distância entre elas vai ser de 2 unidades. E veja que nós temos aí que esta distância aí, ó, é maior que a diferença entre os raios, R1 e R2. Ou seja, essa distância 2 é maior, ó, que 6 menos 5. Por isso que elas são secantes interiores, admitindo aí novamente que elas se interceptam em dois pontos distintos. Alternativa correta, letra B. Deixa eu mostrar aqui para você novamente. Ó. Tá vendo? Ó? A distância aqui entre os centros, como os valores das ordenadas são os mesmos, ó, essa distância aqui é de 2 unidades. E elas são secantes interiores, elas se interceptam em dois pontos distintos. O tanque de combustível de um foguete é parte do corpo do foguete espacial, de modo que possui formato cilíndrico. Sabendo que o diâmetro do foguete é de 12 metros na região onde está o tanque e a região é quase totalmente preenchida pelo tanque, se o foguete possui 90 metros de altura e que cerca de metade dessa altura é devido ao tanque de combustível, qual o volume de combustível o foguete pode ter com o tanque cheio aproximadamente? Então, veja só, a primeira coisa que a gente precisa enxergar aqui é alguns detalhes sobre o cilindro. Então, eu trouxe aqui para você as informações, uma imagem, né, para nos auxiliar em relação ao cilindro. A primeira coisa que eu quero que você enxergue aqui, por favorzinho, é que ele fala do diâmetro do foguete. Ele fala que o diâmetro do foguete é de 12 metros. E eu tenho ali indicado para você na imagem o raio do foguete, né? O raio aqui do foguete, que equivale então a 6 metros, o nosso Rzinho aqui, fechou? Ele menciona também que a altura do foguete é de 90 metros. Tudo bem, então você pode pensar aqui, vou colocar no lugar desse H aqui, ó, o 90. Show de bola, você está certo. Só que ele fala que o volume é determinado, o volume de combustível, ele é determinado com uma altura que equivale à metade desse foguete 90 metros. Então vamos pensar que a gente tem que usar uma alturinha aqui, na verdade, ó, chamar de alturinha 1.
igual a 45 metros. E é esses dados que nós temos. E é isso que nós vamos fazer. Seremos felizes para sempre. Como que calcula o volume de um cilindro? A gente sempre faz área da base vezes altura. A área da base, como é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura ali que eu vou chamar de H1. Logo, o nosso volume então vai ser π vezes o raio que nós encontramos ali, 6, né? Uma vez que ele mencionou que o diâmetro é 12, vezes a sua altura. Ah, 6 ao quadrado, né? Não esquece que é um 6 ao quadrado, vezes a sua altura do líquido ali de combustível. Então, só deixa eu indicar aqui, ó, substituir no lugar do R, coloquei o 6 e vou considerar a altura ali, a metadinha que foi mencionada na nossa situação problema no texto, 45. 6 ao quadrado é 36, aí você vai multiplicar 36 por 45, isso aqui vai dar exatamente 1620 pi, volume metros cúbicos. Ok? Um terreno retangular está localizado ao lado de uma margem de rio linear. Você tem à sua disposição 50 metros de arame para cercar o terreno, mas é importante observar que não é necessário cercar a margem do rio. Quais devem ser as dimensões do terreno retangular de modo a cercar a maior área possível? Quando eu trabalho com meus alunos queridos do coração, eu falo assim, maior, menor, máximo, mínimo, associar ao vértice da parábola de uma função quadrática. Mas, professor Tatarin, não tem nada de função quadrática aqui. Aliás, está falando de terreno retangular. Área, você está maluco? Calma, fala assim comigo. Calma, calma, calma. Vamos ilustrar a situação aí, a gente vai conversar. Então, imagine, nós temos aí um terreno retangular, só que veja que nós temos uma informação importante que não é necessário cercar a margem do rio. Então, vamos supor que o rio está aqui, ó. Aqui está o rio. Então, este lado do terreno retangular não é necessário cercar. Logo, eu tenho que cercar os outros 3 lados. Então, eu vou chamar, por exemplo, aqui de x. No outro lado lá vai ser x também. Lembra que os lados opostos de um retângulo são paralelos e congruentes entre si. E, por consequência, aqui eu vou colocar um íspelo. Então, se ele está falando de calcular a área, eu vou fazer lado vezes lado, retângulo, concorda comigo? Então, esta área aqui, eu calculo fazendo o produto entre x e y. Tá, e agora, o que eu faço? Aí não tem mais nada o que fazer. É isso que eu sempre falo, né? Se por acaso você se depara com uma questão, e se veja que eu estou escrevendo coisas naturais, consequências aí do que nós temos de uma situação problema, de uma ilustração que nós fizemos, vai buscando as informações. Uma informação extremamente importante aqui e crucial para nós resolvermos essa questão é que ele fala assim, ó, tem à disposição 50 metros de arames para cercar o terreno. Só que para cercar o terreno eu tenho que pegar então esse pedaço x, mais esse pedaço x, mais esse pedaço y. Vamos escrever isso? Olha só, nós temos o pedaço x mais o pedaço x, ou seja, nós temos 2 pedaços x mais o pedaço y, e na hora que vai cercar o arame vai dar 50 metros. Se você lembrar da expressão que nós obtivemos para calcular a área, eu tenho um produto entre duas medidas, ou seja, que estão representadas por x e y, e eu só consigo calcular coisas quando nós trabalhamos com uma variável ou uma incógnita, conforme a situação. Então aqui, por exemplo, eu vou isolar o tal do y. Vou fazer isso aqui, ó, y equivale a 50 menos 2x. Por que eu fiz isso? Porque ao isolar o tal do y aqui, ó, você vai observar que eu posso substituir essa expressão aqui, ó, nesse y. E ao fazer essa substituição, eu só vou ter o x para trabalharmos aí como problema da questão. Então vai ficar aqui, ó, x vezes, no lugar do y, eu vou colocar 50 menos 2x. Perceba que a gente vai aplicar a propriedade distributiva lá, o chuveirinho, o tchuki-tchuki, e nós vamos cair numa função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. Olha só que eu falei para você lá no comecinho, né? Então vamos lá representar essa expressão. Então a área vai ficar assim, né? X vezes 50, 50x, x vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Como eu quero a maior área possível,
eu estou falando do vértice dessa parábola. Então, está falando de vértice. Para calcular o vértice, nós temos duas formulazinhas, uma para calcular o x do vértice, outra para calcular o y do vértice. Vamos aproveitar e relembrar isso? Como a gente calcula o x do vértice, a formulazinha menos b, tudo isso dividido por 2a. E o y do vértice menos delta, discriminante, né, daquela forma resolutiva, tudo isso sobre 4a. Eu sempre trabalho com x do vértice, mesmo porque eu quero descobrir quais são as dimensões. Se ele perguntasse qual é a área máxima, y do vértice. Como eu quero as dimensões, eu tenho que descobrir o valor do x, beleza? Então vamos fazer uma substituição ali, ó. Vamos fazer uma substituição aqui, ó. No lugar do b, eu vou colocar quem está multiplicando o x, né, que é 50. E no lugar do a, eu coloco quem está multiplicando o x ao quadrado, no caso é menos 2. Veja que vai ficar menos com menos mais, 50 dividido por 4 vai dar 12,5. Então, quer dizer que esta medida x aqui equivale a 12,5 metros. Veja que só com essa informação aqui, ó, já dava para responder a questão alternativa correta, a letra B. Agora, como é que eu tenho certeza absoluta que o valor do y ali equivale a 25? Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Ó, faça uma substituição aqui, ó. Você vê que vai colocar um 12,5 aqui nessa expressão, ou seja, o nosso y equivale a 50 menos 2 vezes 12,5. Isso aí vai dar 25, né? Então 50 menos 25, nós temos aí que o nosso y vale 25. A gente já sabia, mas está tudo certo aí agora. Ok? Então é uma questão clássica de vestibulares. E um detalhe importante, antes de você sair, se por acaso ele aproveitasse os 4 lados desse retângulo, a área máxima sempre seria a de um quadrado. Mas como um dos lados não foi aproveitado, eu tive que fazer o cálculo desta forma aí, né? Uma maneira tradicional, dá para estabelecer um padrão aí para todas as questões parecidas com essa. Inteligências artificiais estão cada vez mais eficazes. Entretanto, alguns tipos de proposições e problemas não são resolvidos de forma correta por elas ainda. Uma das áreas em que elas podem encontrar dificuldade, por exemplo, é a geometria plana, uma vez que nem sempre os desenhos são reproduções fiéis e alguns problemas necessitam de passos mais complexos e criativos ou de muitos passos, mesmo que simples. Desse modo, um certo problema cuja figura está a seguir foi resolvido por uma inteligência artificial que chegou de forma equivocada na sua solução A igual a B igual a 45 graus. Dessa forma, e sabendo que esse problema culmina no desenho dos triângulos ABC e DBC e que eles são retângulos em C, determine os ângulos A e B e assinale a opção correta. Então, deixa eu pegar aqui um espaço aí para a gente trabalhar. Vou pegar um espaço aqui para a gente trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que relembrar nessa questão seriam as razões trigonométricas. Então, quando a gente trabalha lá, por exemplo, com a razão trigonométrica seno de um ângulo qualquer, é a razão entre cateto oposto pela sua hipotenusa. Corri. Cosseno é a razão entre cateto adjacente pela sua hipotenusa. Caí. E a tangente é a razão entre seu cateto oposto e o seu cateto adjacente. Coca. Maravilha. Perceba que nós temos ali 2 triângulos mencionados, e se você olhar para o triângulo ABC, olha lá para o triângulo ABC. Se você olhar para o triângulo ABC, e mais especificamente, se você der uma paqueradinha ali com o ângulo interno B, ó, perceba que nós temos aqui um cateto oposto a ele, e aqui uma hipotenusa. Corri é seno, ó. Então, se eu aplicar a razão seno aqui, eu já descubro a medida deste ângulo B. Então, vamos fazer isso. Ó. Seno deste ângulo B equivale à razão entre o cateto oposto, raiz quadrada de 3, sobre essa hipotenusa, 2 raiz quadrada de 3. Eu consigo fazer uma simplificação aqui, né? Ó. Fazer um corta. Então veja que o seno desse ângulo B aí, na verdade, verdadeira vale meio. E onde que o seno é meio? Lembra da tabelinha lá? 1, 2, 3, 3, 2, né? Meio, quer dizer que este ângulo B é um ângulo de 30 graus.
Se o ângulo B é um ângulo de 30 graus, veja que você já pode eliminar a letra A letra D, né? A letra A e a letra D. E a letra C também, né? Porque a inteligência artificial não acertou. Então, a tua dúvida é, resposta correta, letra B ou letra E? Maravilha, então. Como é que eu vou descobrir o ângulo A? Para descobrir o ângulo A, eu vou olhar para o triângulo BCD. BCD. Porque eu tenho que perceber qual é a relação que eu vou utilizar aqui, ó, brincando justamente com este ângulo A. O problema é que eu tenho só o cateto oposto ao ângulo A. Então eu tenho que descobrir ou a hipotenusa ou o cateto adjacente. Como é que eu posso descobrir o cateto adjacente? Se você lembrar, a gente acabou de descobrir a medida do ângulo B. E como a gente descobriu a medida do ângulo B, se você continuar olhando ainda para o triângulo ABC, vou pôr aqui no ladinho, ó, vamos olhar ainda para o triângulo ABC, olha para o seu cateto oposto novamente, e a gente já sabe agora que o ângulo B mede 30 graus, e olha para isso aqui que nós chamamos como cateto adjacente, ó, cateto adjacente. Coca é tangente. Veja, tangente desse ângulo de 30 graus equivale ao cateto oposto, raiz quadrada de 3, sobre o cateto adjacente. Só que a tangente de 30 graus, vou colocar aqui no ladinho, ó, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Perceba que nessa igualdade entre duas razões, ó, a parte de cima está igual. Se os numeradores são iguais, os denominadores também têm que ser iguais. Logo, esse cateto adjacente aqui mede 3. Já tem um pedacinho 2, por consequência, esse pedacinho CD mede 1. E aí eu consigo descobrir a medida do ângulo A. Então, só para fazer para você aqui, ó, no ladinho, o ângulo A, então eu vou relacionar cateto oposto de vermelho, cateto adjacente de azul. Coca novamente. Então, só que agora no triângulo BDC, eu faço tangente desse ângulo A sobre é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente deste ângulo A vai ser o cateto oposto, aqui de vermelho, ó, raiz quadrada de 3. Cateto adjacente, 1. E raiz quadrada de 3 sobre 1 vai dar raiz quadrada de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Na tangente, qual é o ângulo que equivale a raiz quadrada de 3? É um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo A aqui, eu vou pôr no ladinho, mede 60 graus. O ângulo B, 30 graus, o ângulo A, 60 graus, alternativa correta, letra B. Tem uma questão bacana. Lados dos polinômios, Q1 que está em função de x, ó, x elevado à quarta potência mais 3m1x mais m2, e Q2x igual a x ao quadrado menos m1x mais 2/5 de m2, que são divisíveis pelo polinômio px igual a x mais 1, logo o valor de m1 menos m2 é. O primeiro detalhe importante, o polinômio Q1 é um polinômio de grau 4, polinômio de Q2 um polinômio de grau 2. Quando ele fala que são divisíveis, o que significa ser divisível? Que significa que se eu fizer a divisão de um polinômio pelo outro, o resto vai ser zero. Ser divisível, o resto é zero. Então, ao dividir o polinômio Q1 por px, o resto vai ser zero. Ao dividir o polinômio Q2 por px, o resto vai ser zero. Só que esse polinômio px é um polinômio de grau 1. Quando nós temos o divisor, um polinômio de grau 1, nós podemos usar o teorema do resto. Então é isso que nós vamos utilizar a nosso favor, porque fica muito fácil. Tá? Então, o que diz o tal do teorema do resto para nós aplicarmos aqui? Nós pegamos, ou nós trabalhamos com a raiz desse polinômio de grau 1. O que é raiz mesmo? Raiz é quando zero. A gente vai pegar esse polinômio px, ó, e igualar a zero. Logo, nós vamos ter então que x mais 1 vai ser igual a zero. Por consequência, x igual a menos 1. Se x é igual a menos 1, o que nós vamos fazer? Poxa vida, eu sei que ao dividir por esse polinômio px, o resto tem que dar zero, já que são divisíveis. Então, eu vou pegar esse x igual a menos 1
e substituir onde tem x. Ó. Aonde tem x nos dois polinômios, eu vou colocar menos 1. E eu vou impor que o resultado é zero. E isso que diz o teorema do resto, facilita muito as nossas vidas. Tá? Então eu vou fazer a substituição aqui, ó, e já faço os destaques aí necessários. Tá? Então aqui no primeiro polinômio Q1, onde tem x, eu vou colocar menos 1. Ou seja, vai ficar menos 1 elevado à quarta potência, mais 3 vezes m1 vezes o x, que é menos 1, mais m2. Deixa eu só ajustar aquele 2 ali que ficou muito gigantão. E aí não esquece de um detalhe importante, né? Quando eu faço essa substituição, lembra que eu mencionei a você, no lugar do x eu coloco menos 1. Vamos destacar, onde tinha x eu coloquei menos 1. Você vai impor que esse resultado é zero, pois nós estamos falando de raiz. Né? É divisível, então o resultado é zero. Aqui é zero. E aí você vai perceber que nós vamos ter uma equaçãozinha do primeiro grau com duas incógnitas, porque vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos 1 elevado à quarta potência 1, mais, aliás, mais não, né? 3 vezes menos 1 vai ficar menos, então já vamos fazer direto isso aí, ó, vai ficar menos 3m1 mais m2. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó, só para você enxergar um pouquinho melhor. Vamos jogar esse 3m1 aqui para o lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade, e o m2 também. Trocamos o sinal, pronto, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau com duas incógnitas. A gente está acostumado a trabalhar com x e y, né? Mas é a mesma coisa. Vamos deixar reservada essa informação aqui. E aí eu espero que você já esteja desconfiando, senão não tem problema, eu vou falar isso com você, que ao fazer o mesmo procedimento no outro polinômio, nós vamos encontrar uma outra equação. Então, por exemplo, lá no polinômio agora Q2, onde tem x eu também vou colocar menos 1. Ó. Onde tem x eu vou colocar menos 1. Onde tem x eu vou colocar menos 1. Aqui dá um pouquinho mais de medo, porque a princípio tem essa fraçãozinha aí que a gente já vai resolver. Então perceba o destaque novamente. Onde tem x aqui, ó, eu coloquei menos 1. Fechou? Não esquece que do mesmo jeito que a gente fez ali anteriormente, nós estamos falando com o teorema do resto, então isso aqui, como é divisível, vai ser igual a zero. Maravilha? Vamos fazer um pequeno ajuste e já vamos eliminar essa fraçãozinha ali. Então eu tenho que zero vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é 1, menos com menos, mais m1, mais 2 quintos de m2. Para eliminar esse denominador 5, multiplique toda essa equação por 5. Ó. Multiplique toda essa equação por 5. Então veja que vai ficar 0 vezes 5. 0. Não vai mexer nada ali, né? 0. 1 vezes 5 é igual a 5. M1 vezes 5 vai ficar 5m1. E 2 quintos vezes 5 vai ficar 2. Conseguimos eliminar o denominador. E aí nós temos, se eu vou jogar o 5 lá para o outro lado, nós temos uma outra equaçãozinha. 5m1 mais 2m2 igual a menos 5. Pronto, nós temos as duas equações aí, certo? Eu não sei você, mas eu gosto de usar sempre o método da adição. Eu vou juntar essas duas equaçõezinhas aí e vou aplicar o método da adição. Então a primeira equação que nós obtivemos lá, ó, 3m1 menos m2 igual a 1. E a segunda, 5m1 mais 2m2 igual a menos 5. Como eu vou fazer um método da adição, eu tenho que cancelar uma incógnita, eu vou manipular essa primeira equação aqui, dobrando ela, e aí eu consigo cancelar o m2, quer ver? Ó? Esse aqui vai ficar 6m1 menos 2m2, estou dobrando a primeira equação, ó, igual a 2. E aí eu consigo aplicar o método da adição nestas duas equações aqui. Ó. Perceba que quando eu for adicionar, vai cancelar o m2, porque mais 2 com menos 2, zero. Então isso aqui, ó, que eu queria fazer. Então perceba que eu tenho agora 5m1 mais 6m1, que é 11m1, igual a, eu tinha ali menos 5 mais 2, que vai dar menos 3. Por consequência, descobri que o meu M1 vale menos 3 onzeavos. Vou deixar registrada essa informação aqui. Ó. Meu M1 equivale a menos 3 onzeavos. Fechou.
A partir do momento que a gente descobriu o valor de M1, eu posso voltar em qualquer, absolutamente qualquer equação aí para descobrir o valor de M2. Então, por exemplo, eu vou substituir aqui ó, na primeira equação, nessa equaçãozinha aqui, ó, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Tem menos encrenca aí para a gente trabalhar, beleza? Então, onde tem M1, ó, eu vou colocar menos 3 onzeavos. Já dou um destaque aí para você, só vou escrever por enquanto. Vou colocar aqui no ladinho. Então, ficou assim, ó. 3 vezes M1, que é menos 3 onzeavos, menos M2 igual a 1. Deixa eu separar aqui também para não ficar confuso. Então, perceba que a única substituição que eu fiz agora foi pegar esse M1 igual a menos 3 onzeavos, substituir aqui, ó. Fechou? Então, perceba que eu tenho agora 3, opa, a caneta, né? 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9 onzeavos. Vou trazer 1 para cá para ficar menos 1. Vou jogar o M2 para lá. Menos 9 onzeavos com menos 1, como eu tenho que deixar com os denominadores iguais, já vou fazer isso aqui, ó. Menos 1 é a mesma coisa que menos 11 sobre 11. E aí perceba que eu vou ter menos 9 com menos 11, o nosso M2, vou pôr aqui embaixo, tá? M2 vai dar menos 20 onzeavos. Então, o M2 deu menos 20 onzeavos. E aí talvez você já esteja percebendo que nós temos um probleminha aí, probleminha. Por quê? Na verdade verdadeira, deixa eu pegar aqui meu espaço aqui em cima, eu preciso fazer a operação M1 menos M2. Isso aqui que ele pediu para a gente, quer ver? Ó? M1 menos M2. E aí eu tenho os valores de M1 e M2. Vamos fazer essa substituição aí, ó. Vou pegar ali o M1, que equivale a menos 3 onzeavos, e eu vou pegar o M2, cuidado que é menos, né? Menos 20 onzeavos. E aí, se você fizer esse cálculo, eu vou ter menos 3 onzeavos, menos com menos, mais 20 onzeavos. Menos 3 com mais 20, isso aqui vai dar 17 onzeavos. E me olhe nas alternativas e me diga aonde que tem 17 onzeavos. Essa questão aqui foi anulada. Beleza? Mas ela é uma questão muito boa para você treinar essa parte de polinômios aí e relembrar o tal do teorema de Hess. Ufa, ufa, olha o trabalho que deu, né? Bastante trabalho, mas espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Merece 1000 curtidas esse vídeo, né? Eu também só posso curtir uma vez, tudo bem, curta pelo menos uma vez. Faça algum comentário, eu quero saber se realmente te ajudou, para eu continuar com essa pegada forte aqui de resoluções de questões no canal. Sucesso, até a próxima. Tchau.